Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima e esse é o canal Zara Mística. Eu espero que vocês estejam todos bem. Desculpem os barulhos aí, né? O horário que eu tenho para gravar. E hoje a gente vai falar sobre tendências aí desse relacionamento. Você pode estar afastado, você pode estar com a pessoa, ou você vai estar conhecendo essa pessoa. Então a gente vai falar sobre tendências. É um vídeo atemporal, então qualquer momento que você vê esse vídeo, ele vai valer aí para os próximos 30 dias, que é o tempo que a gente colocou na mesa, tá? Então faça a sua escolha. A primeira opção é a pedra da lua, a segunda opção, o quartzo laranja e a terceira opção, o citrino dourado. Traga a sua energia para a mesa, vê com qual você mais se identifica, pensa nessa pessoa, tá? E vamos ver o que o oráculo, que o baralho cigano tem a revelar para vocês. Como forma de gratidão, eu peço seu like, seu comentário no vídeo. Desculpem aí, tá? O seu comentário no vídeo, né? Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das leituras. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, lá sempre tem conteúdos para vocês também, é @zaramística. E para uma leitura particular, na sua energia, meu telefone está na descrição desse vídeo, ou você pode acessar o site zaramística.com.br, que lá também tem opções do catálogo, né, de leituras que eu faço aqui no canal, tá bom? Então vamos lá? Vamos para quem se sintonizou na primeira opção, a pedra da lua. Vamos lá, vamos ver tendências aí. Tendências, Santa Sara, Kali, desse relacionamento. Ou desse afastamento, como a senhora quiser falar. Okchauriô, salve o povo cigano, salve o povo da boa fé. Traga a energia dessa pessoa aqui para a mesa, tá bom? Eu vou ver como que tá a relação de vocês aqui. E depois eu já venho com tendências. Aqui. Vocês parecem que estão afastados, né? Vamos olhar tudo pra gente... Bom, o que eu falo aqui, né? Aqui provavelmente, né? Existe, inclusive, até um certo aprisionamento, né? Aqui a gente fala de muita coisa reprimida, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês olharem. Ai. Bom, tá bom assim, né? E fala de coisas reprimidas, né? Fala de muita reflexão, né? Então, por exemplo, aqui, tá? A gente pode falar assim, que aqui, se você tiver um relacionamento, aqui as discussões podem estar constantes, o isolamento, aquelas pessoas que provavelmente estão morando na mesma casa, porém não se conversam, né? Então, por quê? Às vezes por conta da segurança, por conta da estabilidade, por um monte de coisa que pode acontecer. Bom, se vocês estão afastados, aqui pode ter ocorrido, obviamente, né, discussões. Então é um tempo de pausa, né, que vocês podem estar dando aí por conta dessa, até realmente de uma insegurança, tá? Bom, as tendências que eu vejo aqui, gente, é um pouco dificultosa, tá? Porque eu vejo que vocês, nesse meio, têm uma energia de muita, às vezes até de confiança, porém, né, existem algumas coisas aqui que foi perdido isso, né? Perdida a lealdade, né? Uma falta de lealdade,
uma falta, às vezes, falar que não, às vezes não tem um sentimento, provavelmente possa ter, mas, né, é um sentimento hoje mais até de companheirismo do que uma outra situação. Bom, aqui fala de energia, né, das emoções, né? A gente pode falar da energia das emoções. Aqui nós podemos falar, se você estiver afastado dessa pessoa, essa pessoa ainda te procura, mas com muitas dúvidas, vai agir numa, numa energia mais de amizade, de mais companheirismo do que outra coisa, tá? Estou sendo sincera porque é o que o jogo abriu. Então, o que acontece aqui? Se vocês estão juntos, como eu falei, naquela situação, às vezes está no mesmo local, na mesma casa, mas parece que vocês estão sozinhos, né? Por conta, talvez, vai existir ainda aquela coisa da ação por conta até desse companheirismo, mas existem muitas coisas aí de dúvidas, né, de qual caminho seguir, tá? E às vezes você tá pensando já, né, muito sobre isso, a pessoa também, sobre. Aqui eu não vejo, gente. É um jogo que eu não vejo. Eu vejo um afastamento emocional, um afastamento, inclusive físico. Eu não vejo assim, por exemplo, aqui um caso de que você está começando agora, um caso de namoro, né? Eu vejo realmente afastamento e afastamento emocional por conta dessa coisa, né? Das discussões, da insegurança e às vezes está por conta de realmente de uma estabilidade aqui. Bom, aqui sim foi às vezes por conta, né, falta de lealdade, falta de confiança, muito, né? Então existe muitas coisas ocultas, muitas coisas que talvez ainda haja, né, uma certa indiferença nessa relação, né? Então o que vai acontecer aqui? É uma tendência que ainda existe aquela coisa assim, né? Existe muito apego, por isso vai ter aquela questão da dúvida, né? Por conta do apego. Porém, aqui existem até uma situação de vocês entrarem aí, às vezes até muita coisa numa incerteza muito grande, tá? Existem muitos caminhos aqui dificultosos, tá? E eu vejo que vocês podem sim até cortar laços por conta dessa coisa de não querer ficar numa situação onde vez ou outra talvez a pessoa aparece ou a pessoa some e vocês não quererem mais essa situação. Então vai chegar uma hora, né, de vocês começarem a ter essa indiferença até entre você e essa pessoa. Gente, adaptem muito, porque aqui é que eu falei dos casos que podem ser. Às vezes, se não é o seu caso, essa leitura não é para você. Isso aqui é uma leitura para quem tá num relacionamento, morando dentro da mesma casa, porém, um afastamento emocional muito grande por conta de brigas, paranoia, perda de confiança. E para quem realmente está afastado já, né? E tem alguns problemas aí de a pessoa vem, depois ela some, ela não sabe o que ela quer, e isso, né, é assim que o jogo tá mostrando, tá? Então não é para quem tá bem, que tá legal, que quer saber qual que vai ser a tendência de tudo isso, tá? Porque eu não posso falar aqui nesse jogo que alguém tá bem aqui, porque nem você nem a pessoa que você pensou pode estar bem, tá?
Então, eu vejo vocês por conta, né, dessa falta de lealdade que essa pessoa teve, você realmente resolve aí não dar mais chance para as dúvidas, né? E começar assim a trilhar seu caminho. Você pode sim passar por essa fase de querer ficar mais retraído, mais retraída, mais reflexivo sobre as situações, né? E logicamente que vão surgir dúvidas por conta aí, né, dessa questão do apego, tá? Então, é muito provável, né, que exista esse apego, só que aqui, gente, eu vou falar sério para vocês, existe algo tóxico, a pessoa se afasta, existem aqui uma paranoia, uma desconfiança muito grande, tá? Em qualquer coisa que se faça, né? E existe aí a pessoa fica numa certa frieza, você também. Então, isso realmente tem alguns impedimentos que talvez esse afastamento seja para vocês colocarem as coisas no lugar para ver realmente se é isso mesmo que vocês querem seguir. Eu vou ver se essa pessoa vai tomar uma ação em relação a você. Bom, o que existe aqui perante esse jogo? A gente já vê que existe essa questão, né? Que a pessoa ainda entra em contato, mas isso vai, né? Causa um estresse novamente. Existem muitas coisas aí que vocês talvez não estejam vendo, né? E aí o que que acontece? Quando essa pessoa ela entra num estado mais tranquilo, ela tem a tendência dela, sim, procurar, né, agir por uma impulsividade e depois realmente ela vai embora novamente, ela se afasta novamente. Existe uma certa pureza aqui dentro, né, de uma questão de, mas é uma coisa baseada muito, talvez, aqui, às vezes até na sexualidade, né? E aí acontece algo que ela vem, aí ela tá bem, aí ela vem, depois ela some de novo, ela vai embora de novo. Então, aqui seria muito. Eu não posso falar outra coisa aqui nesse jogo, tá? Então, se você se conectou aqui e não é o teu caso, né? Porque aqui talvez eu esteja falando com uma pessoa específica, né? Então, essa pessoa, ela até tenta vir, né? Mas ela vem com alguns problemas, com os mesmos problemas, ela vem com dúvidas, e você gera isso em você, porque você às vezes começa a estar bem, e essa pessoa volta e você fica num estado pior do que você estava, né? Então, aqui fala muito para você procurar a sua paz, né? E a longo prazo, aqui fala não há 30 dias, como nós falamos na mesa, mas a longo prazo pode sim haver uma reconciliação. Porém, essa pessoa, ela se afasta de novo, porque o problema tá na situação. Muitos impedimentos, muitas paranoias, talvez desconfianças, dúvidas, incertezas, e aí acaba que ficando uma situação difícil de seguir, tá bom? Bom, foi o que eu vi aqui, gente. É assim, né? É o que o baralho sai, às vezes não é para você, às vezes isso aqui talvez tinha que se falar com uma outra pessoa, tá? E é isso. Vamos agora para quem se sintonizou no quartzo laranja. Vamos lá ver como
segue a tendência desse relacionamento entre você e a pessoa que você tem na mente. Ai, gente, é difícil, né? Como que a gente vai falar? É tenso. Uau, gente. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? Eu falo que existe aqui muito amor. Vocês podem ser um casal muito próspero, né? Então fala que tem uma clareza muito grande que vocês são assim, até às vezes perfeitos um para o outro, tá? Porque aqui existe sim algo de amor, de sentimentos, né? De alegria. Porém, vocês podem sim estar passando por algumas, né? Algumas situações, né? Se for, por exemplo, aqui um caso de triângulo, né? Vocês podem ficar tranquilos, né? Que as coisas. Mas eu vou falando isso ao longo. Vamos lá, dá tendências para vocês. Bom, eu vejo que vocês têm uma ligação muito forte, uma conexão muito forte, e aqui sim tem muito sentimento. O que eu vejo aqui? Uma coisa. Vocês têm uma conexão muito especial, né? E aqui pode ter algum problema. Aqui pode ser uma situação de descoberta, né? Que houve talvez uma descoberta e aqui a pessoa ela pode morar em outra cidade, né? Ela pode estar um pouquinho longe aí de você. E aqui, se for casos, né, de triângulos amorosos, né, pode ter essa dificuldade também. Porém, aqui a gente pode falar que a conexão, como a conexão de vocês é muito forte, haverá alguns, né, a tendência que mostra alguns percalços no caminho, mas que não são ruins, tá? Então preste atenção, porque você pode passar por algumas coisas, como descoberta de rivais, né? Mas assim, o que eu falo assim, uma descoberta às vezes não, às vezes se você está no caso de triângulo, você sabe, né? Então pode ter a descoberta dessa pessoa em relação à situação de vocês, né? E eu falo uma coisa para vocês, existe aí, né? Ali a conexão de vocês está tão grande que lá já não existe mais muita coisa. Pode ter algum compartilhar, porque por conta, às vezes, só que aqui tem uma grande tendência de uma descoberta. Então, eu vou falar para todos os casos, tá, gente? E aqui, mas a tendência aqui é finalizar lá. Por quê? Porque vocês estão com sentimentos muito fortes um pelo outro, pela outra, adaptem aí a relação. Então, talvez até por conta dessa descoberta, pode sim ser que se encerre lá algo, né? Então, você vê que alguns imprevistos acontecem para que coisas melhores aconteçam, porque aqui nós não estamos falando do lado de lá, eu estou falando a tua situação, né? Então, lá provavelmente pode ter algo envolvido na questão, né, do compartilhar, da questão da estabilidade, mas pela relação que vocês estão seguindo hoje, provavelmente a tendência é finalizar lá, por conta, às vezes, até tem que tomar um certo cuidado de uma descoberta, né? Então, o que a gente vê aqui? Só que a gente vê também que existe, como a conexão de vocês é muito forte, pode se passar um tempo
né? De que essa pessoa ela pode ficar numa fase difícil de te encontrar, né? Então, isso eu tô falando para quem tá em triângulo. E aí vocês podem, né, ter algum problema nesse sentido, né? Ou vocês entrarem e falarem, olha, então vamos ser amigos por enquanto, até a poeira baixar, até essa fase passar, para que a gente construa algo entre nós. Porque a tendência, sim, é de uma finalização lá, é o fim dessa coisa, né? Eu acho assim, o que poderia demorar aqui não demora. Então, se você tiver paciência para esperar com calma, existe uma certa lealdade aqui, né? Aqui só tem um problema. Vai passar por uma fase difícil por conta disso, tá? Então você tem que ter paciência aí para aguentar, porque na questão de sentimentos aqui tem muito. Bom, para quem está num relacionamento, vamos lá para quem está no relacionamento. Vocês são almas gêmeas, né? Tá? Vocês têm muito sentimento, uma conexão maravilhosa, né? Aqui pode ter um problema da pessoa morar em outra cidade. É, e eu vejo que por conta desses percalços, pode rolar uma desconfiança que em outra cidade a pessoa tem outra e bababá, bababá, babá. E aí, a tendência é vocês apelarem, né, gente? Por quê? Porque, né, tem um distanciamento aqui, né? Aqui, se vocês estiverem afastados, vocês ainda guardam muitos sentimentos, né? E aqui pode ter realmente ter tido uma descoberta, né? E aí, ou talvez se essa pessoa mora longe, faz tempo que ela não vem. Mas eu vejo uma finalização de muitas coisas aqui, mas não uma finalização entre o que vocês têm. Mas vocês sim, qualquer caso aqui, pode passar por uma situação em que vocês continuam com essa conexão forte, porém vocês vão precisar passar por alguma fase que vai pedir paciência para vocês, tá? Porque em qualquer um dos casos, né, vocês adaptem aí a vida de vocês, né? Pode ter um caso, né, dessa questão dessa pessoa, por exemplo, vamos colocar que essa pessoa mora longe, tá? E aí ela não tá podendo viajar, ela não tá podendo fazer nada, né? E isso pode rolar uma, né, essa desconfiança, pode rolar uma certa carência, né? E você talvez aí querer, aí, né? Mas eu falo que mesmo que vocês, se vocês por alguma fase se afastarem aqui, não afastarem de separarem, mas um afastamento, por exemplo, por medidas cautelosas ou alguma coisa assim, tem que esperar essa fase passar. Como eu dei um prazo de 30 dias aqui, então pode ser que aconteça nesses 30 dias, depois a energia vai mudar. Né? Então vamos ver aqui qual as próximas ações dessa pessoa em relação a você. Ó, por isso que eu falo, tá? Aqui pode falar muito dessa coisa, né? Dessa pessoa tá muito preso. Aqui pode mostrar uma situação muito presa, né? Ali onde a pessoa tá, com família, ela não tá podendo agir de alguma forma. Então pode ser, se vocês estão afastados aqui, nesses próximos 30 dias, pode até ter uma ação, por exemplo, de mensagens ou conversar, porém, pode ser que essa pessoa não esteja conseguindo ir até você,
por algum fator de família, por algum fator de alguma coisa. Agora, se vocês estão, presta atenção, se vocês estão juntos, esse mês, né, pede para se olhar, por exemplo. Essa pessoa ela pode ir até você, depois ela tem que se ausentar, ou vocês têm que tomar um certo cuidado para que não haja uma briga e um afastamento dessa movimentação, tá? Tem que tomar só um certo cuidado com isso, tá? Porque aqui me vem muito na mente que essa pessoa ela pode sim estar impossibilitada de chegar até você. Mas conexão tem, sentimentos tem, tá? E se vocês estão juntos, né? Aqui fala o seguinte, ó, se vocês estão juntos e vai passar por um momento um pouco mais conturbado por conta de uma fase ou alguma coisa, né? Pode até falar de saúde aqui, tá? Assim, na questão da pessoa, né? Às vezes, eu quebrei o dedinho, eu não posso sair, não posso dirigir, não posso fazer nada. Então, pode ter alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vocês adaptem aí ao contexto de vocês. Bom, foi isso que eu vi aqui, sentimentos tem, tá? Agora é com vocês. Vamos lá para quem se sintonizou no citrino dourado. Vamos lá? Vamos ver aqui tendências desse relacionamento. Vamos ver. Cigano Igor. O Tchauriô, qual que é a tendência aí desse relacionamento? Eita, gente do céu. Olha, não foi fácil hoje, né? Aqui eu vejo mais uma questão, para quem tá nessa leitura, mais uma questão de uma curtição, né? E vocês sim podem estar um pouco afastado nesse momento, pensando muito em algumas situações que podem estar acontecendo, tá? Eu vejo mais uma questão, nesse caso desse jogo, de uma questão mais de uma casualidade, que é um relacionamento mais casual, de vez em quando a gente se vê, de vez em quando a gente tá junto, né? Então, eu não vejo uma coisa assim muito estável, né? Muito de de estabilidade para vocês aqui nesse jogo. Porém, se vocês tiverem, fala que vocês podem tá preso a algo e refletindo muito sobre o que está acontecendo nesse relacionamento, tá? Bom, aqui já é fato que mesmo que vocês tenham uma segurança hoje, né, que vocês têm aquela coisa, né, que vocês têm aquela coisa de gostar um do outro, pode estar acontecendo alguma questão, né, uma questão de ciúme, de pessoas ao redor, pode falar na questão de família, pode falar na questão de dinheiro também, tá? E pode. Aqui eu vejo muito uma questão de mãe, tá? Então, provavelmente aqui, gente, uma tendência muito a que vocês têm que tomar um certo cuidado, tá? Por quê? Por que eu vou falar isso? Se você não, por exemplo, tá ficando com a pessoa, não conhece ela direito, né? Aí existe uma tendência, assim, por exemplo, de vocês não terem uma coisa, né? E acontecer de, talvez, até para quem tem um relacionamento, eu vou emprestar um dinheiro para um amigo, não vou falar. Eu vou pegar isso e não vou falar. E aqui existe uma energia
muito de questão familiar, tá? Então, a tendência aqui é vocês até compartilharem por algum tempo uma certa lealdade entre vocês, mas depois pode acontecer aí algo, né, por conta aí às vezes de família e de pessoas que podem ainda ajudar a estragar o relacionamento de vocês. Por quê? Porque eu vejo aqui, gente, saiu aqui a cobra, o chicote e a foice. Logicamente, a foice corta essa energia ruim da vida de vocês, tá? Então, tem uma tendência aqui, porque eu vejo que vocês têm uma coisa muito forte entre vocês, é como se falasse assim, olha, mesmo tendo uma relação mais casual, talvez, tipo, faz tempo que essa pessoa não vem falar comigo, né? Pode falar né, dessa pessoa tá afastado realmente, fisicamente, né, e emocionalmente. Mas fala também que pode ser, ai, o gato veio aqui, gente. Olha, deixa a mãe ler. Deixa a mamãezinha ler para eles. Vamos terminar. Deita aqui. Isso. Fica aí. Não pode subir no baralho, não. Senta aí. Isso. Então. Ai, ele senta. Desculpa, gente. Então, pode acontecer aqui, aqui pode ter uma traição na questão financeira, tá? Brigas, discussões por conta de outras pessoas que ainda bem, se durante esses 30 dias houver alguma coisa nesse sentido, corta, tá? Só que vocês têm que tomar um cuidado por conta de algumas discussões, por conta de terceiros, por conta de traição na questão do dinheiro, vocês terem um afastamento aqui. Aí, afastamento, né? Um corte mesmo, tá? Então, vocês têm que tomar um cuidado. Mas eu vejo também que pode acontecer, de acontecer tudo isso nesses próximos 30 dias, e aí isso ser também vocês decidirem aí por conta de vocês ter são duas pessoas que têm uma conexão muito forte, né, que estão criando uma estabilidade junto aqui, pode falar até de vocês trabalharem juntos, né, ter uma segurança junto um do outro, né, aqui pode falar de pessoas, brigas e discussões, né, por conta de outras pessoas. Então, toma um cuidado aí também, né, nesses próximos 30 dias, se não ocorrer. Para, filho, deixa a mãe ler, fica para lá. A mãe tá lendo aqui o baralho. Porque aqui pode acontecer uma briga por conta, né, da questão. Vem para cá. Uma questão aí de amizades, né? Porque aqui pode falar muito de algo, uma traição na questão financeira, tá? Então adaptem aí ao contexto de vocês. Bom, como a conexão de vocês é boa, né? Mas vocês têm uma liberdade maior entre vocês, tem que tomar um certo cuidado por conta disso, porque aqui fala de intromissão de terceiros na vida de vocês e que vocês vão precisar sentar, conversar e cortar, né? Ou aqui por conta dessa falta de lealdade, brigas, disputas, pode falar de um corte, né? Vamos ver se essa pessoa vai. Qual é a ação dessa pessoa, né? Bom, depois, né, é isso que eu falo para vocês, ó. O que acontece aqui? Se houver nesses próximos 30 dias essa coisa, né, de traição de pessoas muito próximas, de brigas, discussões por conta de terceiros, né? Vocês podem ter uma tendência muito grande a cortar esse tipo de gente, né? Cortar essas pessoas,
e aí tem um retorno, aí você pode esperar. Agora, se você estiver afastada já dessa pessoa, vocês podem. Filha, espera um pouquinho. O que que acontece aqui? Vocês podem, né, se afastar e depois retornarem. Por quê? Porque aqui fala de uma questão muito relacionada a dinheiro, a família, né, e pessoas. Aqui é um alerta, tá? De brigas e discussões por conta de outras pessoas. Então, aqui fala, se vocês chegarem a cortar relacionamento, vocês têm uma tendência de um retorno, de receber um convite, né, porque tem admiração, tem uma conexão entre vocês. Se vocês estão, por exemplo, a gente só fica junto, tem uma relação, mas então cuidado aí, porque mesmo assim pode ter interferências de outras pessoas aqui e cuidado com dinheiro, né? Cuidado com alguma situação aqui relacionada a dinheiro, tá? Mas tem uma tendência boa de vocês cortar, sentar e conversar e cortar essas pessoas, ou simplesmente aqui realmente vocês se afastarem, mas também depois existe um retorno aí, tá bom? Então, segue aí a tendência aí dos seus próximos 30 dias. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu like para mim, é muito importante para o canal, tá? A interação de vocês comigo. E um grande beijo e até amanhã. E tchau.